não é fácil não. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Ana Jacob, ela é pedagoga. Ana, bom dia. Bom dia. Quero entender um pouquinho melhor. A gente viu ali na reportagem algumas crianças vendo as aulas ali no computador, praticando também os exercícios ali com os pais. Esse momento, de fato, é muito importante na formação desses pequenos. Acredito que seja uma dificuldade manter entretido também no computador. É a melhor forma? Eu acredito que os encontros virtuais não são tão necessários assim para as crianças, até porque essa exposição aos aparatos tecnológicos não são recomendados por mais de 1 hora para as crianças muito pequenas. Mas eu acredito que é de extrema importância que a escola estabeleça esse diálogo, orientando os pais de como organizar essa rotina com a criança em casa. É muito importante que a escola se abra para cada família, porque elas são diferentes. E que ajude as famílias a se organizarem em casa uma rotina que funcione de verdade para a criança se desenvolver. Que ela passe mais tempo brincando e interagindo, que são os eixos que são propostos pela lei, do que ficar na frente do computador. A professora vai ter que emprestar o conhecimento dela para os pais de como estar com a criança de uma forma significativa. Ana, agora quando você fala que tem que ficar com a criança, fazer algumas atividades, eu logo lembro dos pais que estão trabalhando em casa. E eu acho que é aí que surge a maior dificuldade mesmo. Praticar essas atividades, cuidar ali da criança. Era uma criança que antes ficava na escola durante a tarde. Então, assim, não é uma tarefa fácil e o pai também não tem que se culpar por isso, mas tem que tentar se adaptar de alguma forma. Exato. Por isso que eu acho muito importante a gente ressaltar que a escola não precisa oferecer atividades para as crianças fazerem com os pais, porque isso vai demandar material, vai demandar tempo, vai demandar atenção. E o pai não tem toda a estrutura de avaliar esse processo, de se realmente a criança está se desenvolvendo ou se só está sendo um passatempo e um entretenimento. O papel da escola não é entreter a criança. O papel da escola é pensar contextos significativos para a criança estar inserida. Então, muitas vezes, até a criança poder vivenciar e observar o pai, às vezes, trabalhando um pouco, enquanto ele está ali no mesmo espaço, mas brincando livre no chão, é muito mais significativo do que estar na frente da tela ou estar fazendo uma atividade. Tem o Paulo Fock, que ele é um dos principais colaboradores da Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que orienta a educação infantil, e ele caracteriza que a gente não pode transformar a educação infantil em um monte de trabalhinhos. A educação infantil é você pensar uma relação de interação significativa para a criança. E nem sempre isso é uma atividade. Às vezes isso é estar observando o pai trabalhar, às vezes é estar escutando a mãe na cozinha e é estar brincando livre, né? Essa imagem das crianças brincando com materiais que nem são brinquedos. Com um potinho, brincando, exatamente, né? É muito mais significativo do que estar no computador ou estar fazendo atividades em papéis de registro, né? E, Ana, eu quero até te perguntar uma coisa, em relação a essas crianças que estão ali brincando com o potinho, estão se desenvolvendo de alguma forma. Tem alguma orientação para os pais? Como é que eu posso dividir essa rotina do meu filho? Porque são muito pequenininhos. Quando tem uns 12, 13 anos, fica ali sentadinho, assiste na marra a aula, tem que assistir. Mas e os pequenininhos, assim, que rotina estabelecer? Tem alguma dica nesse sentido? É claro que a orientação principal deve vir da escola, mas você, como pedagoga, tem alguma orientação? Eu acho que os pais não podem perder de vista a necessidade de você ter uma rotina, considerar o que você tem em casa. Nós acordamos, então como que eu posso inserir a criança na ajuda do café da manhã? Porque isso já vai ocupar o tempo dela. Pede para ela arrumar a mesa, separar os talheres, mesmo os muito pequenininhos. Você vai precisar refazer um pouco ali a hora que você sentar, mas você consegue de novo. Estou trabalhando. Narrar isso para a criança, agora é o momento que o papai vai trabalhar, você precisa explicar o que está acontecendo nesse momento. A criança entende. Essa antecipação do que vai acontecer durante o dia e do que está acontecendo no momento, a criança ela é muito inteligente e ela consegue entender isso. Então, você vai trabalhar aqui comigo um pouco, pega um papel, uma caneta, deixa a criança ali, você faz anotações para mim, valoriza essa ação, esse brincar dela, que ela vai se sentir integrada e ela vai participar tranquilamente. Que legal, gostei. E, Ana, mais alguma orientação para quem está assistindo o Paraná no Ar, é pai, está passando por esse momento super difícil e complicado, porque não é mole não, né? Não. Tem que dar conta dos pequenos, às vezes são 2, 3, já dá trabalho, né? Nesse sentido, assim, de cuidar, imagine 3. Eu acho que é bem interessante os pais terem paciência e empatia, porque as escolas, principalmente as escolas particulares, elas estão ainda desamparadas pelas questões das leis. O Conselho Nacional de Educação não se posicionou, então as escolas não têm como negociar abertamente ainda com os pais, porque não tem nenhum respaldo, né? Então, empatia dos pais nesse sentido e busquem as escolas abertas para o diálogo,
peçam ajuda, porque eu tenho certeza que tanto os professores quanto a parte administrativa das escolas querem ajudar os pais. Mas eles também estão assustados. Com certeza. Ana, obrigada pela tua participação. A gente se vê.